Dicas de etiqueta para dançarinas. Olá, eu sou Larissa Guimur e esse é o Estúdio Felina Dança e Empoderamento e essa é a segunda parte para mais dicas de etiqueta para dançarinas. Vamos lá? Primeira dica: não levantar durante uma apresentação. Isso parece delicado, parece simples, mas não é, pessoal. Enquanto uma pessoa está no palco, ela está entregando tudo aquilo que ela se preparou para aquele momento. Ela está entregando performance, está entregando técnica, está entregando conhecimento, está entregando tudo que ela pôde se propor para aquele momento. Então, o mínimo que nós podemos fazer como plateia, como espectadores, é respeitar esse momento e dedicar a nossa atenção à performance dessa pessoa. Então, é considerado tanto na dança quanto no teatro, é considerado extremamente deselegante você levantar e circular na plateia ou no local que está sendo a apresentação durante uma performance. Isso é considerado extremamente deselegante. Não seja essa pessoa. Segunda dica: se a sua professora não te contratou, você não ensina. Parece óbvio e até parece um pouco esporro assim, mas tem gente que precisa ouvir isso. Gente, não adianta você ter entrado 3 meses antes da sua colega ou do seu colega de turma e já querer ensinar. Você acabou de começar. E fora que todo professor tem um método de ensino. E ele respeita, eu imagino, eu espero, os processos de cada pessoa. Existe um tempo de maturação para cada movimento, para cada conceito ficar pronto. Então, não adianta, por exemplo, apressar o seu colega para que ele acompanhe o seu ritmo. As pessoas têm ritmos diferentes e quem tem a obrigação de nivelar e melhorar os processos de cada aluno é o professor. Se ele não te deu autorização para você ensinar o movimento, evite, porque você pode estar criando um vício no seu colega que vai acabar atrapalhando o processo dele. Por favor, pessoal. Terceira dica, e é meio atrelada à segunda: não compare processos. De novo, parece óbvio, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. Cada pessoa tem um tempo de entendimento diferente, pessoal. Todo mundo sabe, e eu espero, né, que a maioria das pessoas saibam, existem tipos diferentes de inteligência. Tem gente que é bom com exatas, tem gente que é bom com som, tem gente que é bom com espacialidade. São tipos diferentes de inteligência. Então as pessoas entendem e aprendem e absorvem as coisas em ritmos diferentes. Não adianta esperar que todo mundo entenda as coisas assim ou super devagar. Mesmo que a turma tenha começado mais ou menos na mesma época, os processos de entendimento são diferentes. Então a gente precisa respeitar o seu coleguinha, que às vezes está tendo mais dificuldade, ou respeitar o seu próprio processo, que às vezes você vai ter mais dificuldade com um movimento ou outro. Entenda que a dança não é só aquilo que você entrega no final, na performance, na formatura, é também o processo que você tem para melhorar o seu corpo, a sua mente no processo, respeitando esse processo e tornando ele, apesar de cansativo, porque todo processo de aprendizado é cansativo, mas também prazeroso. Que bom que eu consegui essa coisinha pequena. No final do ano, eu vou conseguir ter conseguido várias coisinhas pequenas. Se respeite e respeite o processo do seu coleguinha. Número 4, deixe suas coisas organizadas. Pessoal, de novo, tudo isso parece óbvio, mas não é. Deixe suas coisinhas sempre juntas, mesmo que não seja num dia de apresentação, mesmo que seja para ir para um workshop ou para a aula semanal que você frequenta. Deixe a sua bolsinha sempre organizada. Tem um local certo para pôr o seu sapato? Coloque junto com as outras pessoas, não vem querer ser especial. Sua garrafa tem provavelmente um local certo para deixar as garrafas d'água. Quando você deixa tudo organizado, além de facilitar para você não perder tempo procurando as suas coisas, o Uber está chegando e minhas coisas não estão arrumadas. Vamos se ajudar. Se tudo já está parcialmente organizado do começo ao final da aula, você perde menos tempo, você se estressa menos e isso também faz com que você dedique mais tempo às questões que realmente importam na aula. Então, por favor, se organizem, pessoal. Quinta dica: liberdade dos corpos. Esse é um assunto que, gente, eu demorei para ouvir sobre isso na dança. Foi um assunto que me frustrou muito quando eu comecei a estudar dança, que é essa questão de comparar corpos especificamente para cada tipo de dança. Tem danças que a gente sabe que, desde os primórdios, sabe, de 500 anos, assim, o pessoal tinha um padrão específico para dançar. Mas hoje em dia, nós temos mais conhecimento, graças a Deus, temos muito mais conhecimento sobre o que o corpo humano é capaz de fazer, sobre o que a mente humana é capaz de fazer. Então tá na hora de realmente desmistificar essa questão de que, se o meu corpo não é padrão, se o meu corpo não é atlético, se o meu corpo não é magro, eu não posso dançar. Sabe o que você precisa para dançar? Um corpo e vontade. Só isso. E é só isso que você precisa para levantar, se inscrever no curso de dança e melhorar a sua vida inteira. Isso, inclusive, eu posso falar por mim mesma. Eu demorei muitos anos para me profissionalizar como professora de dança, porque quando eu era estudante, eu ouvia frequentemente que eu não tinha corpo de dançarina. Mesmo sendo sempre colocada na frente, porque eu sempre fui descarada, né, como atriz, eu sempre fui muito descarada em termos de faciais, né? Eu era sempre colocada em destaques, sempre colocada em posições que precisavam de expressão, mas na hora de falar, nossa, você parece uma dançarina, você não parece porque você não tem um corpo X, um corpo padrão. E isso atrasou muito o meu processo de me expor mesmo, de começar a dançar na frente das pessoas. Isso é terrível, isso atrasou anos da minha vida.
E eu posso dizer com convicção, inclusive vou marcar as pessoas específicas sim, porque eu sou dessa que marca. Eu conheço pessoas que têm um potencial de dança que é monstruoso, que não cabe na caixinha, sabe? Que perderam a oportunidade de dançar por medo de expor os seus corpos, porque não eram corpos padrão específicos para aquele tipo de dança. E isso não é só uma questão para profissionais. Isso é uma questão também para autoestima no processo da dança. A dança é uma linguagem artística. Toda linguagem artística serve para expressar aquilo que nós sentimos. E agora, se você acha que a matéria-prima da dança, que é o corpo, ele não funciona, você não se expressa. Então, a gente tem que começar a olhar para o corpo como uma possibilidade. E não só como um símbolo que enaltece um determinado tipo de grupo. Todo humano tem capacidade de expressar a si mesmo. E é para isso que a arte serve, para a gente se expressar. Então, se você tem um corpo e você tem vontade, eu tô aqui para dizer com a minha cara no fogo mesmo, com a minha mão no fogo mesmo. Você tem possibilidade de dançar. Então, dance, se expresse, se ponha vista no mundo. O mundo precisa de mais pessoas, de pessoas múltiplas, para mostrar o seu ponto de vista do mundo. Então, não deixe de dançar se alguém te disser que você não tem um corpo para dançar. Você tem um corpo, então você pode dançar. Espero que você tenha gostado dessas dicas, pessoal. De novo, mais desabafos, mas são questões que precisam ser conversadas sim. Dança não é só atividade física, dança trabalha muito com a nossa cabeça, então precisa também ter diálogos, para que tenhamos trocas positivas e melhoremos como pessoas dentro do nosso meio. Então espero que esse vídeo seja um convite para vocês debaterem, conversarem e terem trocas positivas no meio de dança de vocês, para que esse grupo, para os pequenos grupos que nós temos, sejam grupos que sirvam para nos tornar não só artistas, mas pessoas melhores. Muito obrigada e até mais!